Vencida a conselheira Dulce e conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo agora 24.667, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador João Isidro, seja bem-vindo aí. Conselheira, conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro e pela senhora Josilene de Souza Machado Fontes contra a decisão contida no acordo 1791 da primeira Câmara. Vem do processo 24.086. No acórdão, o prefeito Ilderley de Souza, ele é multado, de Cruzeiro do Sul, em R$ 14.280, segundo o acordo, e a Josilene em R$ 7.140. Então, tem um recurso, as razões são, a primeira, letra A, pela determinação, que são as multas, né? Segunda, pela aplicação, que a B, a C, pela determinação de abertura de processo autônomo, com vistas a apurar os montantes pagos com sobrepreço em função das adesões, concedida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a ata pregão presencial para o preço, para registro de preço no dia 22/17. D, pela determinação a DAFO para que verifique o cumprimento desta decisão. Isso aqui são as bases do acórdão que eles estão aqui questionando. Então, no acórdão, hora recorrido, eles questionam aqui que tem um prazo exíguo para entregar os itens licitados, a ausência de exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência de justificativas para as quantidades demandadas, caracterizando aqui falta de planejamento e possíveis superdimensionamento da ata, e possíveis danos ao erário em razão dos preços unitários homologados não refletirem os efetivos preços praticados no mercado. Então, tem um recurso dos dois, dos recorrentes, alegando que, primeiro, cumpre destacar que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 10.520, de 2002, com a aplicação subsidiária da Lei de Licitações, e aqui definição do objeto, local a ser retirado do edital, tem todas as regras, prazo inexequível, sem a devida justificativa no edital de licitação, exigindo que seja entregue no máximo de 24 horas da data da ordem de fornecimento, de acordo com o item 11 e 12 do edital, que define o prazo. Enfim, eles vão justificando aqui e deixando bem claro que tem fundamentos o que eles questionam. E, por último, os recorrentes alegam que o tribunal não teria competência para anular a licitação ou contratos administrativos, pois, segundo eles, seria da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. A análise técnica, as folhas 86 a 97, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento e que fosse mantida a decisão proferida no acórdão recorrido. O Ministério Público emitiu parecer, as folhas 101 a 105, favorável ao reconhecimento do recurso e, no mérito, também negar provimento. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Iderlei de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, e pela senhora Josilene de Souza Machado Fontes, contra a decisão que aplicou multa no valor de R$ 14.280 e R$ 7.140, respectivamente, em razão de grave infração às normas legais comprovadas nos autos, e determinou a anulação do pregão presencial Sistema de Registro de Preços número 22/2017, bem como a abertura de processo autônomo para apurar possível superfaturamento no pagamento dos produtos adquiridos. Os recorrentes requerem preliminarmente que seja reconhecida a legitimidade de atuação da Procuradoria Jurídica na defesa dos agentes públicos por atos praticados no exercício do cargo. No mérito, argumentam que: 1. O prazo de entrega dos produtos seria, na verdade, de 3 dias, conforme anexo 1 do termo de referência, e que não houve impugnação por parte dos licitantes do prazo de 24 horas previsto nos itens 11 e 12 do edital. 2. Sobre a falta de exclusividade da licitação para pequenas empresas e empresas de pequeno porte, esclarecem que fizeram constar do subitem 3.5 do edital a preferência dessas empresas no certame e que somente pessoas jurídicas com essa classificação efetivamente participaram do pregão. 3. Em relação à ausência de justificativa para as quantidades e unidades a serem licitadas, o gestor observa que o certame se refere a um registro de preço, não havendo obrigação legal para a administração adquirir todos os quantitativos previstos no edital. Ademais, o número de órgãos, setores, departamentos, postos de saúde, escolas e outras unidades municipais se mostram consentâneos com o quantitativo previsto no edital. 4. Quanto ao sobrepreço verificado, é aduzido que a pregoeira se baseou tão somente nas pesquisas de preços e mapas comparativos acostados aos autos administrativos e que o preço homologado do Sistema de Registro de Preços se encontra compatível com os preços praticados na região. Por fim, os recorrentes se insurgem quanto à determinação desta Corte para anulação do pregão sob o argumento de que as decisões desta Corte, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, têm natureza jurídica opinativa, não vinculativa. A análise procedida considerou que, tendo em conta que o patrocínio do procurador se dá em função de atos emanados por agente de natureza estritamente funcional no exercício de sua função pública, no presente caso, presume-se revestido de legalidade o patrocínio da causa. Quanto ao mérito, o LICOM observa que os argumentos apresentados apenas repisam aqueles constantes do processo originário, sem trazer quaisquer outros fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão recorrida. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 22 de janeiro de 2019. Quanto à possibilidade de patrocínio do procurador jurídico do município, no presente caso, esta é perfeitamente válida, pois ainda se discute a determinação para anulação do certame analisado, onde há, claro, o interesse da administração pública na validade ou não da licitação. Assim, a decisão não se restringe às sanções individuais dos administradores pelos atos praticados, o que impediria o patrocínio pela Procuradoria Jurídica, mas atinge interesse público na aquisição dos bens. Se o recurso, mesmo assim, atacasse a decisão apenas no tocante às multas, não haveria interesse recursal do município, o que não é o caso. E sobre este assunto, é bom verificar que, embora tenha sido pedido pela DAFO na representação inicial, não foi expedida medida cautelar para suspender os atos impugnados. Além disso, a decisão exarada no acordo também não deu força de medida cautelar ao item que determina a sustação do pregão. Assim, embora a apuração tenha se iniciado em setembro de 2017 e a decisão recorrida tenha sido tomada em maio de 2018, como não houve qualquer providência cautelar por parte desta Corte de Contas, o recurso interposto suspendeu a decisão.
Portanto, até o presente momento, em princípio, o município pode continuar adquirindo os produtos licitados. Aliás, é essa a informação trazida aos autos pela DAF, que, em consulta ao Sistema de Prestação e Análise de Contas, localizou empenho em favor da empresa vencedora, o que demonstra que a decisão deste tribunal não foi acatada. Em relação aos demais argumentos, esses também não tiveram o condão de afastar as irregularidades apontadas e as responsabilidades apuradas. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, nosso voto preliminarmente reconheço do recurso por ser próprio, tempestivo e dotados dos requisitos necessários à sua admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que, de fato, dos pontos das razões aduzidas pelos recorrentes, a área técnica e o Ministério Público, acolho somente a relativa à competência desta Corte de Contas em poder anular licitação e contrato administrativo. No caso, ora sob exame, quanto às demais ocorrências que embasaram o acórdão, ora recorrido, peço vênia para divergir da área técnica e do Ministério Público, atuante junto a esta Corte de Contas, pelas razões a seguir. Ressalto que esta Corte de Contas tem, sim, competência para anular licitação e contratos administrativos, diferentemente dos argumentos desenvolvidos pelos recorrentes, como bem observado pela área técnica, que eu transcrevo, que a área técnica destaca. Assim quanto aos demais pontos, forçoso reconhecer que a razão assiste aos recorrentes, pois que seja na instrução que instruiu os autos do processo 24.086, ou nos presentes autos, restou comprovado que o prazo assinalado no pregão presencial para o registro de preço, número 22/17, para entrega dos itens licitados eram exíguos, assim como muito bem justificado pelos recorrentes. Aqui eles fazem a justificativa, então compete a ele lembrar ainda que os próprios interessados em participar do certame não manifestaram em momento oportuno, qual seja da impugnação edital, que é a fase externa do certame, né, qualquer caso contrário, no tocante ao prazo fixado no edital para o fornecimento dos bens. Assim sendo, cumpre assumir que, não tendo havido impugnação específica, todos os pretensos interessados admitiram como exequível o prazo de 3 dias previsto no edital. Também espera-se de quem seja fornecedor ou ao poder público que faça, no mínimo, dentro dos mesmos prazos que o faria se fosse para o setor privado. Bom, do mesmo modo como a licitação é uma mera expectativa de direito, não obrigando a administração a adquirir a totalidade dos itens licitados e registrados, né? Logo, a quantidade estimada não trouxe nenhum prejuízo para a Prefeitura, além do que, em ambas as instruções de inspeção e recurso de reconsideração, a área técnica não fundamentou a alegação relativa à suposta irregularidade, tendo-se limitado a citar o artigo da Lei 8.000, da Lei de Licitações, ao contrário dos recorrentes que fundamentaram a decisão das quantidades estimadas para fins de registro. Então, as quantidades aqui, eles fazem aqui uma relação, né, das Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, o CREAS, né, que é a parte das trabalho com as comunidades, a parte administrativa da Prefeitura,
conselho tutelar, almoxerifado. Então, eles fazem toda uma relação para demonstrar, escolas municipais, unidades de saúde, para demonstrar que o que eles licitaram está apropriado, está de acordo. Destacamos ainda que os quantitativos estimados a priori não limitavam a participação de licitantes, tendo em vista que os itens seriam entregues parceladamente. E, do mesmo modo, como citado anteriormente, nenhum licitante impugnou a referida exigência. Também não procede a alegação da área técnica de que os preços não refletiam os praticados no mercado, ou seja, no município de Cruzeiro do Sul, pois a suposição se fundou em comparação com preços praticados em locais diversos do licitado, ou seja, foi Senador Guiomar, Folha 4, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, o próprio Estado do Acre, Rio de Janeiro, são vários lugares. E isso está na folha 18 a 60 e 63, todas do processo 24.086. Portanto, no nosso entendimento, a área técnica não comprovou que os preços licitados refletiam aos praticados no mercado local, ou seja, Cruzeiro do Sul, como determina a Lei de Licitações, inciso 2, do artigo 48 da referida lei. Ou seja, mercado local significa o local onde se realiza a licitação, que, no presente caso, foi Cruzeiro do Sul. E ainda, mesmo que houvesse alguns preços de itens que não refletissem os praticados no mercado local, tal ocorrência não seria motivo para se anular um processo licitatório, medida esta por demais extrema, pois bastava determinar ao ente que reequilibrasse o preço registrado, em conformidade com o previsto na linha D do artigo 65 da Lei de Licitações, tendo em vista o alto custo para a administração em realizar um processo licitatório. Bom, diante disso, o nosso entendimento é para anular o acórdão 1791 da 2018, né? Primeira Câmara do nosso tribunal, tendo em vista que não foram constatados prejuízo ao erário público e muito menos prejuízo à competitividade do certame, que é um princípio base lá de todos os procedimentos licitatórios, conforme consta na instrução do processo originário 24.086, e que as inconsistências detectadas são meros erros formais, passíveis de correções nas próximas edições da espécie. Recomendar ao gestor da municipalidade que observe nas próximas edições da espécie as normas licitatórias aplicáveis à espécie, especialmente no tocante à pesquisa de preços e à observância da exclusividade no tocante às microempresas de pequeno porte, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e demais normas correlatas. Senhor presidente, esse é o nosso entendimento e, logo a seguir, pelo arquivamento dos presentes autos. Obrigado, nobre relator. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu conheço do acórdão por si próprio e tempestivo, no mérito nego-lhe provimento e mantenho a decisão recorrida. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, este é um processo que trata sobre a formalidade do assunto, porque os preços foram apurados em apartado. E, no meu entendimento, nas minhas anotações, também eu estava mantendo a multa. Então, em função do voto do nobre conselheiro relator, eu peço vista no processo.
Pedido visto o processo. Conselheira Dulce, espera o visto, voto. Eu já voto com o conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. Eu vou esperar, senhor presidente. Pois não.